Bem-vindo ao canal Arquivo Curiosidades. Aqui você encontrará um mundo de curiosidades e fatos interessantes para alimentar sua sede de conhecimento. Descubra histórias intrigantes, explore eventos fascinantes e mergulhe em temas diversos que despertarão sua curiosidade. Não esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre os vídeos mais recentes. Prepare-se para explorar o incrível universo de curiosidades que preparamos para você. Vamos embarcar juntos nessa jornada de descobertas. Nossa jornada começa nos lugares mais improváveis. São Petersburgo do século XIX. Na entrada da Catedral de São Isaac, a cidade está fria, as névoas da manhã se dissipando com a chegada do sol e nossas botas cobertas de lama. O ano é 1860, e embora São Petersburgo se erga majestoso e orgulhoso, seus habitantes estão em lugar nenhum à vista. É um coro, silencioso demais. A população de São Petersburgo na década de 1860 era, segundo nos dizem, de aproximadamente 500 mil pessoas, e no entanto não há uma alma à vista. Onde está todo mundo? A longa sombra da coluna de Alexandre nos dá uma pista sobre o tempo da jornada do Sol sobre esta região. Sombras longas ocorrem apenas durante a manhã ou a noite. Deve ser de manhã, mas parece que ninguém surgiu ainda. Se viajarmos 400 milhas até Moscou, veremos a mesma coisa. Ruas vazias e silenciosas. Em 1860, Moscou tinha uma população semelhante à de São Petersburgo, cerca de 500 mil habitantes. Mas, mais uma vez, onde está todo mundo? E o resto do mundo durante esse período de tempo? Edimburgo, Escócia, década de 1840. Copenhague, Dinamarca, década de 1840. Dresden, Alemanha, década de 1860. Rio, no Brasil, década de 1860. Toronto, Canadá, década de 1860. Atenas, na Grécia, década de 1860. E então Londres, finalmente, pessoas. E Paris, então? Pessoas, vida. A primeira fotografia, segundo nos dizem, foi criada em 1822. A arte da fotografia se baseia em métodos de justaposição, de comparação e contraste para transmitir sua mensagem e sentimento.
Nessas fotografias antigas, não encontramos as mesmas técnicas deliberadas de justaposição que os fotógrafos contemporâneos criam em sua arte. Em vez disso, encontramos contrastes naturais que são tão importantes e essenciais para navegar através da história enganosa. Contraste é um fenômeno, natural ou artificial, no qual o significado é gerado e transmitido por meio da comparação de dois elementos opostos. Ao olhar para a Rússia dos anos 1860, há um contraste imediato entre a falta de população e o tamanho imenso dessas cidades. Mesmo no século XIX, tanto Moscou quanto São Petersburgo são enormes. A infraestrutura encontrada nas fotografias poderia abrigar uma população de vários milhões. Por que as cidades são tão vastas se a população era apenas de 500 mil em cada uma? Além disso, a narrativa oficial nos apresenta uma população que aumenta de forma linear a partir de 1764. Muitos dos edifícios que vemos aqui foram construídos anos antes da fotografia ser tirada. Será que os russos simplesmente planejaram com bastante antecedência? Mas é quando a população é introduzida nessas fotografias que um novo contraste surge de forma impressionante. É o contraste entre as pessoas e o próprio ambiente. Pode ser devido à redução do número de pessoas ou pode ser a austeridade monocromática das imagens em preto e branco, mas elas nos apresentam algo com o qual convivemos durante toda a nossa vida sem dar atenção. Isso é a enormidade e a impossibilidade da arquitetura. À medida que nos envolvemos com a indústria e a prática do turismo, viajamos de um lugar para outro e observamos, absorvemos, aprendemos, ouvimos e nos é dito o que estamos vendo e como isso se tornou realidade. Ao ficarmos diante de uma estrutura como o Arco do Triunfo em Paris, podemos até mesmo exclamar: "Uau! Como eles conseguiram isso?" Mas o momento, intrinsecamente envolvido na agitação da cena, talvez nos impeça de fazer essa pergunta com sinceridade. Ficar em frente a uma estrutura como o Arco do Triunfo, enquanto a multidão tira freneticamente fotos em seus smartphones, torna tudo realidade. E concluímos, antes de sermos empurrados por novos turistas: "Bem, eles tiveram que ter feito isso de alguma forma porque estou aqui olhando para isso." Mesmo agora, na escola, raramente nos mostram fotografias antigas das grandiosas cidades espalhadas pelo nosso plano de existência. E talvez por uma boa razão. Porque quando mergulhamos em imagens como essas somos apresentados com a evidência visual de um povo vitoriano muito primitivo, pontilhado como gafanhotos nas sombras da arquitetura mais magnífica e grandiosa que um ser humano poderia imaginar, começamos a ter dúvidas. De fato, como eles construíram isso? O Arco do Triunfo é feito de 36.695 metros cúbicos de calcário e pesa 95.407 toneladas, ou seja, pouco mais de 95 milhões de quilogramas. Dizem-nos que levou 12 anos para construir o gigantesco arco em dois períodos diferentes, de 1806 a 1814 e entre 1832 e 1836. Como eles transportaram essa quantidade de calcário com as mesmas carroças puxadas por cavalos que vemos nas fotografias? Olhe mais de perto para as 4 esculturas que adornam cada um dos lados. Observe a complexidade das esculturas e o padrão da ornamentação que enquadra o arco.
Cada seção é perfeitamente repetida, sem qualquer desvio ou inconsistência. A primeira ferramenta elétrica verdadeira só foi inventada 60 anos após a conclusão deste arco. Dizem-nos que tudo isso foi feito à mão. Será que isso é possível? E então temos o teto do arco. Rosas esculpidas em 3D, perfeitas em sua simetria geométrica. A sutileza do detalhe e a delicadeza de cada pétala e borda seção transversal são avassaladoras. Olhe para o resto de Paris durante esse período. Mais uma vez, uma infinidade de estruturas incríveis, gigantescas e magníficas. A infraestrutura da cidade é gloriosa, enquanto as pessoas e seus meios de transporte são primitivos, pouco sofisticados e parecem não ter se desenvolvido o suficiente para criar uma cidade como essa. As estradas são mal pavimentadas e irregulares. Elas são sujas e lamacentas. Também vemos edifícios desse período em que a arquitetura está alinhada com os habitantes. Edifícios de proporções desajeitadas, menos desenvolvidos e refinados, encantadores à sua maneira, mas toscos em seu uso de madeira e gesso. Isso é exatamente o tipo de arquitetura que esperamos de uma geração de carroças puxadas por cavalos. Uma geração ignorante das descobertas tecnológicas que viriam nos anos seguintes. Além disso, no momento desta fotografia, o arco tem aproximadamente 40 anos desde a sua conclusão. No entanto, você consegue ver o quão desgastadas algumas partes da estrutura estão? Observamos a deterioração da pedra que sugere que o arco é muito mais antigo. À medida que nos aproximamos do final do século XIX, vemos que os habitantes de Moscou finalmente decidiram sair de suas casas e se aventurar pelas ruas. A famosa Praça Vermelha, agora agitada de vida. A Catedral de São Basílio e a Torre Spasskaya dominam a cena da praça. A construção da Catedral de São Basílio começou em 1555 e foi concluída em 1561, em apenas 6 anos. Ela sofreu um grande incêndio em 1737 e passou por restaurações ao longo de um período de 20 anos. Mas olhe para ela, que estrutura incrível, quase irreal e única. É composta por milhares de tijolos vermelhos e chapa de metal que foi moldada nas distintas cúpulas em formato de cebola que vemos. Observe a complexidade das cúpulas. Como eles dobraram metal para alcançar tamanha precisão e perfeição no século XVIII? E mais uma vez, se eles tinham as habilidades e dedicação para construir uma maravilha como essa, por que as condições das estradas são tão ruins e cobertas de lama? Vemos essas estruturas e edifícios incríveis em toda a fotografia do século XIX. Temos o maravilhoso Crystal Palace de Londres, uma estrutura monstruosa com a maior área de vidro já vista em um prédio, construído antes mesmo da Inglaterra ter a fabricação automática de vidro. Temos a Abadia de Westminster e o Parlamento. Temos o antigo Arco de Euston, construído em puro arenito em 1837, e ruas não pavimentadas cheias de lama. Por que essas pessoas não priorizaram as ruas onde caminhavam? O Fraukert, a obra-prima abobadada de Dresden, na Alemanha.
Seu esplendor intricado e opulento em contraste direto com as carroças desgastadas e os carros puxados por cavalos das pessoas abaixo, um povo dependente das necessidades básicas, um povo completamente ofuscado por sua grandiosidade e majestade. A Biblioteca do Parlamento em Ottawa, no Canadá. Construída ao longo de um período de 17 anos. Os primeiros colonizadores importantes chegaram em 1800, e na época da construção, a população da cidade era inferior a 20 mil habitantes. Seria uma biblioteca grandiosa e gloriosa realmente uma prioridade para os colonizadores? Por que o prédio parece ter sido recortado da Europa e colado no Canadá? Mesmo no início do século XX, 40 anos antes de Bosch economizar a ferramenta elétrica, temos a antiga Penn Station em Nova York. Observe o tamanho disso, proporções completamente impressionantes. Como podemos ver nesta fotografia, cada padrão esculpido em forma de octógono no teto abobadado é maior do que um ser humano individual. Observe suas gigantescas colunas e detalhes como mangas de pantera, decorando o topo de cada pilar. Dizem que essa estação levou 6 anos para ser construída, 6 longos anos. Sim, claro, por que somos tão ingênuos? Mesmo com acesso às nossas modernas ferramentas elétricas, peças de construção impressas e tecnologia de guindaste, não conseguiríamos reproduzir isso hoje. E, o que é mais importante, não reproduzimos esse tipo de arquitetura hoje. Os mentirosos oficiais do nosso mundo têm um termo abrangente para esse tipo de arquitetura que vemos na América do Norte. Eles chamam isso de historicismo. Historicismo é um termo cunhado para descrever um estilo de arquitetura que é revivido em natureza, ou seja, copia o estilo de outro período no tempo. As grandes arcadas e edifícios com colunas gigantes que vemos são construídos no estilo clássico greco-romano, e as catedrais são construídas nos estilos renascentista e gótico da Europa medieval. Os componentes desses estilos particulares de arquitetura incluem grandes agulhas, janelas em arco, torres, torreões, cúpulas, arcos arcados, esculturas, portas enormes, janelas geométricas circulares, salas, mostradores de relógio e torres de sino. Vestígios dessa arquitetura impossível são literalmente encontrados em todos os lugares, em cada cidade e em todo o nosso mundo hoje. Alguns são preservados e mantidos, como o Arco do Triunfo em Paris e a Catedral de Notre-Dame, e outros estão perdidos e há muito esquecidos pelo tempo, como o Arco Euston e a antiga Estação de Penn em Nova York. Nós, como pessoas, viajamos quilômetros para tirar nossas próprias fotografias dessas maravilhas. Mas os fotógrafos do século XIX nos presenteiam com algo que eles nunca esperariam dar a uma geração futura. Perspectiva. Vemos um povo primitivo em contraste com uma infraestrutura arquitetônica claramente avançada. Os historiadores oficiais do mundo nos contam histórias de evolução darwiniana e progresso entre os períodos de tempo. As gerações que vieram depois sempre foram mais avançadas em seus modos, aprimorando e redefinindo os métodos da geração anterior. Se o auge da inovação e indústria durante o século XIX ainda era o uso de cavalos e carroças como meio de transporte, então, como essas fotografias nos dizem,
esse estilo de arquitetura também era igualmente impossível para aqueles que viveram séculos antes. Qualquer pessoa com uma inclinação para pensar e questionar imediatamente percebe, ao olhar para essas fotografias, que algo está errado na Dinamarca, que algo não está correto na narrativa histórica predominante, que algo não está se encaixando. Em uma imagem panorâmica de São Francisco em 1877, vemos uma colagem de arquitetura historicista. Vemos colunas adornando as entradas de prédios muito majestosos que se destacam como polegares doloridos em meio a algumas construções de madeira ao seu redor. Vemos torres e pináculos góticos ao longe. Vemos catedrais e prédios com cúpulas. Também vemos o quão extensa e enorme a cidade se tornou. Em 1846, havia menos de 500 colonos mormons vivendo na área de terra que hoje chamamos de São Francisco. Era uma terra de fronteira pronta para ser ocupada. Em 1848 e 1849, com o início da Corrida do Ouro da Califórnia, a população aumentou de 1.000 pessoas para 25.000 pessoas. 28 anos depois, esta panorâmica foi tirada. Nos dizem que a população naquele momento estava chegando perto de 200.000. Quem em sã consciência acreditaria nessa história? Parece uma cidade com 200.000 habitantes? Sem qualquer tecnologia moderna, ferramentas elétricas, fabricação automática, motores elétricos. Um povo em uma terra estranha e desconhecida apenas deixando sua marca. Será que realmente acreditamos que um povo em crescimento construiu toda essa cidade em apenas 30 anos? E novamente, tanta quietude, tanta calma. Esta é uma fotografia de uma cidade vazia. Onde estão todas as pessoas? A sombra do poste aqui nos diz que não é de madrugada. Sombras curtas só aparecem ao meio-dia. Uma cidade dessa escala ao meio-dia deveria estar cheia de vida. Mas não há uma única pessoa na foto desta panorâmica. A única vida que vemos é a de um cavalo sem nenhum dono à vista. Parece altamente improvável que todas as pessoas tenham sido instruídas a ficar dentro de casa porque uma sessão de fotos da paisagem urbana estava acontecendo. E essa cena silenciosa se torna ainda mais sinistra quando consideramos que há uma intenção por trás da lente. Alguém estava lá, em um ponto vantajoso, tirando essa fotografia. Mas quem? E por quê? E quais são as chances de, no século XIX, durante décadas similares, vermos cidades russas, europeias e norte-americanas desertas fotografadas assim? E, em seguida, apenas alguns anos depois, encontramos os mesmos locais cheios de pessoas. Um povo claramente incapaz de construir a arquitetura encontrada nessas cidades. E o que fazer com essas fotografias? Se aceitarmos a narrativa e as estranhas anomalias, paramos por aqui e voltamos às nossas vidas ocupadas. Mas a narrativa que recebemos não é a verdade e não devemos aceitar qualquer narrativa, não importa o quão oficial e certificada seja, a menos que faça sentido. As pessoas que vemos nessas fotografias e seus ancestrais mais antigos não poderiam ter construído a magnífica arquitetura que vemos. É uma impossibilidade. Vamos lá. Vamos nos aventurar mais profundamente nessas cidades e olhar um pouco mais de perto. Deve haver algumas pistas esperando para serem descobertas que nos ajudem a entender por que essas cidades estão vazias.
Espere, o que você diz? Você quer limpar a lama de suas botas primeiro? Não se preocupe. É perda de tempo. Vamos lá. Vamos entrar e ir. Pois é a lama que nos oferece algumas pequenas pistas sobre o que poderia ter ocorrido durante este período de tempo. Agradecemos por assistir ao canal Arquivo Curiosidades. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido algo novo neste vídeo. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Queremos construir uma comunidade curiosa e engajada, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades históricas e científicas. Adoramos ler seus comentários, então deixe suas perguntas, teorias e sugestões abaixo. Continuem explorando e desvendando os segredos do passado conosco. Até o próximo episódio de Arquivo Curiosidades. Tchau!